Entre os investimentos de renda fixa, há opções para tudo, ou quase tudo. Títulos de longo prazo, médio prazo, investimento no agronegócio, na indústria. E no meio de tantas opções existe uma interessante: investir na dívida de uma empresa. É um investimento que costuma ser rentável, acima da média e, dependendo da opção, até isento de imposto de renda. Envolve alguns riscos, mas vale conferir. E é um investimento com números respeitáveis. Segundo a Ambima, Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, mesmo com a queda em relação a 2019, foram captados 72 bilhões e meio de reais em debêntures até setembro. Mas como funcionam? A gente vai contar tudo com números, dados e tudo mais para mostrar. Depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína chegou! E essa cafeína de debêntures, né? Debêntures, na verdade, a gente chama de debêntures dívidas de empresa. Normalmente são dívidas de médio e de longo prazo de empresas. Dívidas curtas ganham outro nome, um mercado gigantesco. A gente vai falar disso sobre hoje, os números chamam a atenção, tem alguns riscos diferentes de riscos, por exemplo, investir numa dívida de banco, que seria o CDB, e a gente vai... Dívida do governo. Dívida do governo tem seus direto. riscos. Dívida de banco, você tem CDB, LCI, LCA, você tem notas estruturadas, tem algumas outras coisas. E dívida de empresa, debêntures, são origens de risco diferentes ainda dentro da classe de renda fixa. Muito bem, falando neste tipo de investimento, o que acontece? Aplicar e investir em debêntures pode ser uma opção para quem quer turbinar a carteira de investimentos. São títulos de dívida das empresas que oferecem a opção de receber o valor emprestado com juros pré ou com juros pós-fixados. Basicamente, você empresta dinheiro para uma empresa em troca de uma remuneração. A empresa que precisa de dinheiro para fazer um investimento ou até para rolar a dívida, isso tudo é negociado a mercado. E tende a ser uma operação interessante. Para a empresa é mais barato fazer isso do que pedir crédito a um banco, e para o investidor ele também vai ter uma remuneração superior. Mas a gente vai explicar com os detalhes os riscos e os retornos possíveis. Como essa remuneração é acertada antes, as debêntures são consideradas papéis de renda fixa. Mas é só isso? Não. Existem 4 tipos de debêntures. Elas são debêntures comuns, simples, conversíveis e debêntures incentivadas. E no caso das comuns, são debêntures passíveis de cobrança de imposto de renda, segue a regra da renda fixa, que é aquela regressiva. Isso é, você compra um título de acordo com o prazo que você vai pagar. Aquele prazo até 6 meses é 22,5, de 6 meses a 1 ano cai para 20, de 1 ano a 2 anos é 17,5, e quem deixa mais de 2 anos paga 15%. Ou seja, o do CDB tradicional, lembrando que debênture geralmente você investe por mais de 2 anos. Tem debênture que tem cupom, que nem no Tesouro Direto, tem debênture que não tem cupom. Muito bem. Agora, com as debêntures incentivadas, é o contrário. Você paga 0 de imposto de renda. Isso porque as debêntures emitidas por empresas envolvidas em projetos estratégicos de infraestrutura, como estradas, portos ou aeroportos, têm este benefício, têm este incentivo. São bastante procuradas também. Segundo o Ministério da Economia, até setembro foram quase 17 bilhões de reais no ano, e com dívidas mais longas, na média, o que é uma prova de confiança do mercado neste tipo de investimento. E também porque justamente essa categoria está atrelada mais a projetos de longo prazo, né? E aí fica a pergunta, Doni, uma debênture é melhor que a outra? Eu tenho que fazer 2 comparações. Primeiro é o que retorna líquido. Certo. Porque pagar imposto, a gente já viu em alguns casos, alguns programas, LCI, LCA são isentos. E mesmo não pagando imposto, às vezes um CDB da mesma instituição, que tem o menor risco, vai pagar mais após imposto. Então faça a conta líquida. A outra coisa é o risco. Você não pode comparar uma empresa que tem um risco X com uma que tem um risco 10 vezes maior e falar que comparar as taxas diretamente. Então, se tiver o mesmo prazo, o mesmo risco, sim. Lembrando que debêntures de infraestrutura normalmente estão ligados a governo, então sempre tem aquele risco que eu chamo de risco governo. O que é risco governo? Risco não pagar. A gente sabe que o governo muitas vezes se entra com
com processos, né, às vezes suspeita de corrupção, eu Sami, acredito que tem um risco um pouquinho maior. Então, se tivesse mesmo tamanho de empresa, mesmo rating de crédito e mesmo a taxa líquida, né, após imposto, obviamente a incentivada não tem imposto, eu iria na não incentivada. Mas isso é uma questão de gosto. Perfeitamente. Algumas debêntures também não precisam ser pagas em dinheiro. São as debêntures conversíveis. Lembra que a gente já falou de 2 tipos? Esse é o terceiro. Ou seja, são títulos que podem ser convertidos em ações no vencimento. Por terem esse caráter meio híbrido, o mercado costuma ver esse tipo de debênture como um meio termo entre um título de crédito e uma ação. E isso não deixa de ser uma garantia para o acionista, já que a empresa, caso não possa honrar a dívida, ela vira em ações, sejam ações ordinárias ou preferenciais. Então é uma forma de, pelo menos, ou não ter prejuízo ou amenizar o prejuízo. Muito bem. E existem, por último, as debêntures simples, em que o dono do papel recebe a remuneração combinada, mas não tem a garantia de conversão em ações no caso da empresa não pagar. Por isso, também são chamadas no mercado de não conversíveis. Agora, quanto pagam? A gente separou aqui alguns exemplos oferecidos pela Isinvest, que é a nossa parceira. Vamos dar uma olhada então? Olha só, temos o exemplo de uma debênture da Eneva com vencimento em dezembro de 2027, com uma rentabilidade de IPCA mais 2,66%. A ES Tietê, março de 2034, IPCA mais 3,11%. Belo Monte, dezembro de 2031, IPCA mais 3,48%. E Raposo Tavares, dezembro de 2024, é a que tem o vencimento mais próximo, pagando o IPCA mais 4%. Essas são debêntures com boas rentabilidades e já são líquidas, porque são debêntures de infraestrutura, então incentivadas, não pagam imposto de renda. Como dá para ver, é uma rentabilidade interessante, já que não apenas você tem a recomposição pela inflação, como um juro real acima da inflação. Existe também debêntures com modalidades pré-fixadas, que pagam 6, 7 ou até mais, dependendo do prazo, mas como sempre a gente olha retorno, fala do mecanismo e tem que falar do risco, né, Doni? Exatamente. Eles existem e o investidor precisa estar atento, obviamente, né? Por ser um título de dívida, ou seja, um empréstimo que o investidor faz para a empresa, a debênture não está coberta pelo Fundo Garantidor de Crédito, pelo FGC, o que acontece com os CDBs, por LCIs, exemplo. LCAs e alguns outros produtos, como a poupança. Exatamente. Isso não quer dizer que o investidor esteja totalmente descoberto, já que existem, vamos dizer assim, algumas microgarantias, né? Por exemplo, a empresa oferecer também algum ativo ou contrato como garantia e por aí vai. Mas não tem aquela garantia líquida, certa, do FGC, como acontece nesses outros tipos de investimento que a gente falou. Não, uma coisa que eu faço, Doni, eu olho a nota de crédito da debênture, porque de acordo com as garantias, então a gente já teve empresa aérea quebrada, mas com uma taxa de debênture que não pagava muito, porque você ia ver, tinha uma garantia da turbina do avião. Então quanto mais garantias, menor o risco da empresa, menor isso. Outra coisa que tem que checar é a liquidez das debêntures. O mercado de debêntures não é tão líquido assim como o mercado de ações. Isso é Mesmo em ações, você tem ações que não são tão negociadas. Então, antes de entrar numa debênture, você tem que ver a liquidez dela. Porque eu já várias vezes não, mas algumas vezes eu já quis sair de debêntures que eu tinha comprado e não consegui liquidez, então, ou tive que abrir mão de muita parte rentabilidade. Na verdade, é o que a gente chama risco de liquidez. Você abre mão, sim, vale 100, mas não tem ninguém por 100. Alguma hora chega o preço. Mas quanto menos interessados em comprar e vender, maior essa distância. Em inglês chama bid-ask price, que é quanto você está ofertando, né? Para quanto o outro está disposto a pagar. Então, cuidado, isso é uma forma. E outra coisa que eu falaria é olhar os prazos, né? Porque quanto maior o prazo, qualquer variação de risco, principalmente nas pré-fixadas, vai mudar muito o valor da debênture. Então, olhe o risco de crédito da debênture, né? Então, você tem as agências de rating, olhe a liquidez e olhe o prazo. Perfeitamente. E a taxa de juros, né? E quanto paga, para ver se a rentabilidade é atraente ou não. Quanto que paga líquido para comparar com outras modalidades, aí você faz se vale ou não. É interessante você sempre avaliar, mas não dá para falar, debênture entra qualquer uma
de olho fechado, não é assim que funciona para qualquer investimento. Você tem debêntures na carteira hoje? Eu já tive, eu não sou um grande fã por conta dos problemas que o país teve com corrupção. Eu dei uma evitada, mas agora acho que eu voltaria. Mas foi naquela época do início da Lava Jato, eu fiquei um pouco assustado. Eu tenho um pouco de debênture, representa um percentual baixo do meu portfólio, mas eu tenho lá. E são debêntures de longo prazo, então tem esse aspecto da liquidez, né? Foram debêntures que eu achei interessantes naquele momento, estavam pagando uma taxa relevante, eram debêntures incentivadas, as que eu entrei, sim, mas estão lá, bota e esquece. Uma hora o dinheiro volta com os juros. E são prazos longos. São prazos longos, normalmente sim. Você tem o mercado secundário, né? Você tem o mercado primário, que é a emissão, e o secundário. Vale a pena acompanhar, assim como o título público. Você tem o dia que emite, mas você pode comprar e vender ao longo do tempo, dependendo, óbvio, da liquidez. Muito bem, vamos agora, Sammy Boy, depois. Você gostou? A gente às vezes tenta fazer algo mais técnico ou menos técnico. Fala aí, você gosta do Sammy mais técnico, menos técnico, mais piadista? Eu tô meio fraco de piadas. Anuto, qual a piada do dia? Põe aí. Bom, já que Sammy Boy pediu, vou tentar manter o nível do garoto. E vou com essa aqui, ó. Por que um macaco prego não entra no mar? Porque ele tem medo do tubarão martelo. Mas depois dessa piada do dia, que o Zanuto pôs, eu não vi, mas tenho certeza que será excelente, a gente vai pedir um giro de notícias. A União Europeia firmou um acordo com a farmacêutica Moderna para receber um suprimento de 160 milhões de doses de sua candidata à vacina. Na semana passada, a Moderna anunciou que sua vacina experimental é 94,5% eficaz na prevenção de Covid, com base em testes em estágio avançado. Este é o 6º acordo que a União Europeia faz na corrida por uma vacina. Ouvir Netflix dos autos? A BMW vai lançar uma plataforma de streaming no Brasil para os aficionados por carros. O BMW Next Brasil estreia amanhã e chega em um ano em que a BMW Group comemora 25 anos de presença no país. No novo canal, a BMW promete uma imersão na história de sua atuação e no universo dos carros. Será que com os lockdowns diminuíram os gases de efeito estufa? Segundo a ONU, não. Cientistas esperavam que com o isolamento social e a paralisação de aviões, barcos e maquinários, houvesse uma queda na emissão de gases nocivos ao meio ambiente. Porém, os níveis de dióxido de carbono voltaram a subir neste ano, apesar de já terem alcançado um recorde em 2019. Segundo a Reuters, o aumento anual é maior do que o ano anterior e supera a média da última década. Muito bem, notícias giradas. Vamos ver agora como foi o fechamento do mercado. E o Ibovespa está cada vez mais próximo dos 110 mil pontos. Nesta terça, o índice encerrou o pregão em alta de 2,24% e aos 109.786 pontos. Segundo analistas, esse movimento de alta se deve ao aumento de capital estrangeiro no país e também o fim das incertezas das eleições americanas. As maiores altas do dia foram de Multiplan, BR Malls e Uzi Minas. Já as maiores baixas foram de PetroRio, Raia Drogasil e VEG. Já o dólar caiu 1,06% e finalizou o dia cotado a R$ 5,37. Também na esteira de otimismo dos investidores sobre o desfecho das eleições americanas e de que a ex-presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Janet Yellen, possa ser a secretária de Tesouro de Biden. E é isso, Sammy Boy. Todas as missões foram cumpridas no dia de hoje. Um programa técnico, eu gostei, interessante, hein? Técnico. Não, eu gostei, mas não sei. Quem manda é você. O pessoal gosta. Costumem bem. Costumem bem, vamos ver. Contamos com o seu clique, com o seu compartilhamento, com o seu comentário, com a sua inscrição no canal. Enfim, siga-nos nas redes, no investnews.com.br e até o próximo Cafeína. Tchau, tchau.